Então, as questões relativas às informações. Número 1, de 2003 a 2012, foram 9.231 mortes provocadas por ações policiais ou autos de resistência. 9.231 de 2003 a 2012, inclusive. Uns 2 últimos anos apresentando o declínio de que você falava. Nós estamos em torno, tivemos no ano passado em torno de 540, algo assim. O que é escandalosamente alto, né? Nós sabemos, para comparar polícias norte-americanas que não são doces, não são, como dizia Gregório, flor de água de laranjeira, muitas vezes são objeto de todo tipo de questionamento por parte dos movimentos de direitos humanos. As polícias norte-americanas, 21 mil, porque elas são muito pequenas, distritais, elas, numa população de 300 milhões de habitantes, elas matam por ano, em média, 350 civis dentro do país. Em média, 350. No Rio de Janeiro, nós estamos matando nos últimos 2 anos em torno de 550, numa população de 15 milhões. 2 polícias numa população de 15 milhões de pessoas. Isso, sem falar nos anos anteriores, de 2003 a 2010, quando a média era superior a 1.000 por ano. Quantos desses casos são execuções extrajudiciais? Ninguém sabe, mas a nossa experiência, o testemunho das comunidades, a própria ausência de investigação, de exame pericial, etc., etc., o silêncio do Ministério Público, a apatia, o imobilismo do Ministério Público, que é responsável pela avaliação externa, pelo controle externo das atividades policiais, a cumplicidade togada, a cumplicidade do judiciário, que quando é rompida pela Patrícia Scioli, paga seu preço em vida, né? Toda essa série, que não é policial exclusivamente, que envolve imobilidade, cumplicidade das outras instituições do campo da justiça criminal, tudo isso acaba impedindo que nós saibamos quantos desses casos efetivamente foram execuções extrajudiciais. A nossa convicção é de que a maioria, no ano em que isso foi pesquisado com mais detalhe, no ano 2003, houve 1.195 autos de resistência, e aí se constatou que mais de 65% apresentavam traços nítidos de execução, tiros na nuca, tiros de cima para baixo na cabeça, etc, etc. Qual a cor da vítima? Quase sempre são negros, sempre são pobres, salvo uma exceção, que faria cair o governo, que faz cair o secretário, que torna-se escândalo mundial. Então nós estamos diante do quadro, eu e Marcelo usamos essa expressão que é forte até nesse contexto de análise, talvez seja forte demais, mas nós usamos com o propósito de chamar a atenção para muitos dos aspectos terríveis aí envolvidos, que é do genocídio, porque é uma prática reiterada contra a mesma população, e com algumas características de formação de um padrão. O caso do desaparecimento não passou desapercebido para nenhum pesquisador. Isso que você diz é verdade. As pesquisas feitas por pessoas da máxima competência e respeitabilidade, como Inácio Cano, nosso colega, como outros amigos que estão trabalhando nisso especificamente, mostram que há um mundo de situações, muito variado. Esse mundo de situações, desde alguém que reapareceu e não avisou, voltou, até os casos típicos dos que saem voluntariamente, enfim, tem todo tipo de situação, os que querem fugir de dívidas, o diabo. Mas há também homicídios dolosos ocultos, aí não sabemos exatamente quando. É importante que nós, portanto, estejamos muito atentos para isso, inclusive os números são impressionantes. Ela mencionou aqui 5.470, mas eles são sempre quase iguais ao número de homicídios dolosos. Eu chamo a atenção para outras categorias: mortes suspeitas, encontro de cadáver, encontro de ossada, afogamento. Na realidade, são gavetas que se abrem menos visíveis, né? Menos perceptíveis para os não técnicos. Quantas mortes suspeitas? Morte suspeita não se soma com homicídio doloso, né? Então, quando você faz um índice público do homicídio doloso, você não está contando necessariamente os outros casos. Para evitar isso, nossa proposta, que chegou a ser implementada e agora não está inteiramente em ação, em prática, é que nós chamássemos tudo isso, inclusive a auto-resistência, de crime letal, intencional, até prova do contrário. Isso envolvia, inclusive, os roubos seguidos de morte, porque eles entram, por conta do nosso Código Penal, na categoria crime contra o patrimônio. E nós sabemos o que é o latrocínio, o que implica de sério isso, sobretudo, é a morte da vítima. Enfim, mas essa é uma questão que eu agradeço, porque você
diz alguma coisa extremamente importante, nós temos que estar atentos, os números, não é que eles sejam sempre manipulados, em geral não são. Nós temos o único instituto no Brasil que divulga periodicamente, isso é uma política fruto do ativismo de todos vocês, de todos nós, de lutas durante muitos anos, de muita gente. Então nós temos transparência e divulgação, mas é claro que a construção dos números passa também por muitas outras mediações e por algumas safadezas de vez em quando, e há esses esbulhos para os quais nós temos que estar muito atentos, é importante o que você diz. Entretanto, eu chamaria a atenção também para o seguinte: eu acreditava como você que a informação faria o trabalho, o nosso trabalho, porque seria impossível que as pessoas, sabendo de tudo isso, continuassem em suas casas. Eu dizia, sem ter o seu sono perturbado. É possível, então vamos divulgar, vamos apresentar, vamos pesquisar, essa era a nossa função, vamos reiterar, eu falo disso como um mantra, né? A minha vida toda falando disso. Não funciona. Não funciona. As pessoas dizem assim, meu Deus, na maré, 10 pessoas, não passou a manteiga e está tomando café. Você pegou, lembrou de trazer a carteira, hoje tem que pagar aquela conta 10 na maré. Rapaz, esse negócio está demais. Você vai tratar dos outros temas, das outras questões, porque isso foi integrado à vida e virou parte da paisagem. Nós naturalizamos no Rio de Janeiro, sobretudo, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, mas particularmente no Rio de Janeiro, nós naturalizamos os genocídios, é parte da paisagem, nós somos assim como, temos a beleza do ambiente, nós temos isso também, é parte nossa. E durante a ditadura, nós nos organizamos, somos uma resistência, etc. Né? Isso é um chão, pelo menos para nós, para a nossa geração, para muitos de nós, com a nossa sensibilidade, não estou nem pedindo aos que não têm essa sensibilidade, essa solidariedade, isso se tornou natural. Eu acho que a informação não basta. Esse é o ponto. Não falta informação, não é essa a questão. As pessoas sabem desses números, as coisas são amplamente divulgadas. O que falta é a geração de empatia e a criação, nesse movimento que nós estamos construindo, de um consenso mínimo. Vocês mesmo falaram aí. Por exemplo, que não seja só da indignação, da revolta, porque isso acaba alimentando a carreira de oportunistas conservadores, que vão buscar o maximalismo penal, penas mais duras e coisas do tipo, redução de imputabilidade, aumento de encarceramento, etc, etc. Quer dizer, quando a manifestação contra a violência é uma manifestação de indignação contra a violência, paradoxalmente, nós acabamos concorrendo para a reprodução de todo o ciclo da violência, indo pelo caminho mais equivocado e pedindo mais armas para a polícia, ou, não é muito comum, melhor formação para os policiais. Claro, nós queremos educação para todos, inclusive para nós, os policiais, etc. Mas não é essa a questão. A questão é refundar as polícias, desconstituir as polícias, não só a militar, desconstituir as polícias que nós temos e construir outras. Porque nós precisamos de polícias, sim, nós precisamos de polícia enquanto houver Estado, enquanto houver lei, pacto social, enquanto houver esse tipo de estrutura. Pode ser que um dia a nossa utopia, a minha utopia anárquica da sociabilidade franca, solidária, fraterna, amorosa e pacífica se põe, mas isso não está no nosso horizonte. Então, nós precisamos de uma instituição que garanta direitos. O papel constitucional das polícias é efetivar a garantia de direitos, dir-se-ia, fazer com que a lei seja cumprida, o mandato constitucional seja cumprido. Na verdade, garantir direitos. Para garantir direitos, não só basta desmilitarizar. Isso é uma etapa muito importante, já antecipo, muito importante, por várias razões, sem dúvida nenhuma. Mas não basta, vai ser um grande engano, porque os nossos policiais civis reproduzem as mesmas práticas. Não estou generalizando, por favor, tem gente da melhor intenção, do ponto de vista da civilidade, do espírito democrático, em qualquer instituição, qualquer corporação policial. Mas, como instituição, a nossa Polícia Civil não é absolutamente melhor do que a Polícia Militar. Nós estamos diante de um mega problema que se estende. Veja o caso da CORE. Qual é a diferença entre CORE, BOP, choque, etc.? Né? São pessoas orientadas pela teologia da guerra, que têm a definição do suspeito do inimigo e que agem pensando que qualquer morte de inocente, na verdade, é casualty, como eles dizem. São ovos que se quebram para fazer e sobereces, como eu digo, desde que os ovos não sejam seus filhos. Porque essa expressão foi reiterada algumas vezes por autoridades do Estado. Né? O Delfim Neto falava disso na época da ditadura, justificando a desigualdade de renda. O crescimento precisa que o bolo primeiro cresça para que depois seja dividido, e é preciso quebrar ovos para fazer omelete. Muitos ovos foram quebrados, muitas mortes, muitos sacrifícios, enfim. Nós vivemos a barbárie política naquela época da autoridade.
autoritarismo. Então, agora é necessário que a gente não admita, em absoluto, a agressão à vida de ninguém, né? E é impossível continuar convivendo com isso. Então, isso é muito mais importante que as lojas do Leblon. Eu não sou favorável a quebrar coisa nenhuma, mas dá mais importância à vidraça de loja do Leblon do que a morte dos jovens negros e pobres da favela. Isso é um escândalo. E nós convivemos com isso. Porque eu estou falando demais, rapidamente aqui. Eu já matei algumas questões. Posso fazer uma pergunta bem concreta para ir acabar? Porque senão a gente... Eu vou atrasar Esqueci de fazer a pergunta. Então, Isabel, essas são as questões sobre o vandalismo, já me pronunciei, o Gerardo, sobre o Bom Selvagem, Gerardo. Gostei muito do que você falou, nós precisamos de instituições, né? Porque para que servem as instituições? Se nós fôssemos só anjos, né? Nós provavelmente já estaríamos vivendo no reino da anarquia ideal, né? Prescindiríamos de instituições, de regras, de limites, etc. O fato de nós sermos esses seres contraditórios, que você descreve muito bem, remete à problemática institucional e da política, da construção de limites, de pactos, etc, etc. Então, isso é muito interessante. O Mandeville, filósofo político, dizia as instituições devem converter vícios privados em virtudes públicas. É uma forma de compreender o seu funcionamento. Sobre o papel da mídia, bom, nós já falamos, essa é uma questão absolutamente crucial, isso tem de estar na pauta. E sobre o sombrio e o novo governo, de fato, é preciso exigir que o novo governo, para merecer confiança e voto, apresente alguma proposta radical de refundação das polícias. Agora, atenção, isso não depende da vontade de governador nenhum. Atenção, esse é o nosso problema. Na Constituição há o artigo 144 que define o modelo policial e a arquitetura institucional de segurança pública. É um desastre, porque essa parte ficou fora do Pacto Constitucional, ou melhor, ficou no Pacto Constitucional como um preço a pagar para a transição democrática. Como a transição foi negociada, as forças democráticas entregaram à ditadura e as forças que representavam o passado declinante, entregaram a área de segurança pública. Levem os anéis, nós ficamos com os dedos. Isso há mais de 25 anos. A Constituição foi promulgada em 88, há 25 anos, portanto, nós não estamos mais sob a chantagem da ditadura, sob a chantagem dos militares. Não há nenhuma razão mais para que nós mantenhamos o 144 como legado da ditadura. É a área intocada do nosso passado. Nós transitamos para a democracia, tudo mudou, o 144 continua lá, intocado. Então, se trata de um pacto nacional, que vai envolver Congresso Nacional, partidos. Isso depende de muita mobilização popular, porque nós nunca conseguimos atravessar todas as resistências. E atenção, as resistências não são policiais. Na pesquisa que nós fizemos, eu, Silvia Ramos, que está aqui, minha amiga, colega, o Marcos Rolim, nós, em 2010, nós verificamos que 70%, ouvimos 64.120 profissionais de segurança pública em todo o Brasil, 70% deles desejam mudança de modelo policial. E um número imenso deles se afirma vítima de desrespeito de direitos humanos dentro das suas instituições. Nós não temos a oposição da massa trabalhadora policial. Nós temos a oposição de lobistas, que são oficiais ou delegados, são aqueles que têm poder nessas instituições, em acordo com representações políticas e casada com o nosso mobilismo, nossa incapacidade também, nós como líderes da sociedade civil ou agentes, a nossa incapacidade de criar consenso mínimo. Porque aqui também é uma palavra contra a nossa tradição da esquerda. Na esquerda nunca foi possível, com liberdade, discutir a questão policial, num sentido propositivo. Era muito fácil denunciar, mas na hora de propor modelos alternativos, que polícia para a democracia, isso vai ser absolutamente inaceitável, fora de lugar. Polícia é questão dos conservadores, polícia para quem precisa de polícia. Nós não temos que pensar nisso, nós temos que mudar o Brasil, transformar o Brasil. Mas transformar o Brasil passa por transformar as polícias, isso diz respeito à vida e à morte, ao cotidiano, sobretudo dos mais pobres. Para encerrar, uma historinha do Lula, que é muito interessante, o ex-presidente Lula. Não é nenhuma indiscrição, porque afinal de contas isso aí é patente. Nós estávamos na preparação do Plano Nacional de Segurança Pública em 2001.
na pré-campanha, ele faria a campanha em 2002. Eu era da coordenação do plano de governo de segurança. E eu dei a ideia de nós fazermos uma audiência pública na área mais violenta do país, que era o Jardim Ângela, em São Paulo, naquela época. Uma área popular de muita violência. E o nosso companheiro Benedito Mariano, que atuava em São Paulo, gostou da ideia, aquilo acabou sendo implementado, ele tinha contatos com o padre, que é uma liderança local, uma grande figura, enfim, foi ótimo. Nós fizemos no sábado de manhã. A igreja estava super lotada e tinha muita gente fora, não havia telão nenhum, nem recurso para isso, mas havia microfone, som, então as pessoas estavam mobilizadas. Lá no púlpito, sei lá, no que for ao altar, estávamos lá os coordenadores e mais o Lula. E nós estávamos numa audiência pública, nós estávamos lá para ouvir. E depois de uma hora, ouvindo as pessoas falando, o Lula se vira para mim e cochicha o seguinte: Luiz Eduardo, olha, Eduardo, nós estamos aqui há uma hora, e esse pessoal só fala em polícia, emprego, educação, saúde. Esse pessoal só fala em polícia, eu não aguento mais. Eu falei: Lula, sabe por que as pessoas só falam de polícia? E você é o maior líder popular da América Latina, um dos maiores do mundo, e nunca falou de polícia. E polícia para esse pessoal aqui é questão de vida ou morte. Para chegar em casa salvo ou não, para que seu filho chegue em casa ou não, porque a polícia matava logo na entrada do Jardim Ângela. É questão de vida ou morte, e para lutar por educação, saúde, emprego, é preciso estar vivo. Nesse pequeno detalhe, a gente esqueceu desse pequeno detalhe.